Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Mais um programa especial, diretamente aqui, Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva, na Avenida Nilo Peçanha, 1221, 10º andar, e com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a ginecologista doutora Simone Machello, que participa conosco aqui para trazer algumas informações muito importantes. Vamos falar aí sobre as questões, mitos e verdades sobre a questão da fertilidade, pontualmente alguns tópicos aqui que foram elencados e passados, evidentemente, para o pessoal que participa e interage com a nossa programação dentro do quadro do doutor, e evidentemente a gente fica muito feliz de mais uma vez estar aqui contigo. Tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer para mim também estar participando novamente desse quadro tão interessante. Tomara que a gente... E a gente contribui, é claro, né? Tem o aspecto de utilidade pública, que é o esclarecimento, né? As pessoas aí que realmente se preocupam muito com as questões da saúde, e as questões, evidentemente, que são lançadas, elas têm que ter uma resposta, têm que ser elucidadas, né? E nesse aspecto eu vou partir aqui para a primeira situação, mito e verdades aqui. Quem menstrua muito cedo ou muito tarde, tem dificuldade em engravidar?
Não tem uma correlação, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia de que eu menstruei cedo, vou parar de menstruar cedo, vou entrar na menopausa cedo, ou menstruei tarde e por isso então vou entrar na menopausa mais tarde, e não tem essa correlação. Às vezes pode ter menstruado cedo e entrar na menopausa tarde e vice-versa. Não existe uma correlação, então, do momento da menstruação com a infertilidade. Às vezes, o que acontece? Já existe um distúrbio hormonal ligado ao ovário policístico que pode postergar o início da menstruação. E o ovário policístico é uma das situações que pode estar associada à infertilidade. Então, não necessariamente isso é uma verdade. Em algumas situações pode estar associado a algum distúrbio hormonal que por si esteja relacionado à infertilidade. Bom, depende de uma investigação. Sim, então é caso a caso. Mas... muito particular. Sim, sem dúvida nenhuma. E com relação assim, quem teve cachumba, pode ficar estéril? Isso já está provado na literatura que homens que tiveram cachumba, aí que se diz que recolheu, né, que comprometeu o testículo, cachumba é uma infecção da glândula parótida, e que algumas vezes acaba migrando e comprometendo o testículo. Então, sim, nestes casos de uma cachumba com complicação, que tem afetado os testículos, pode comprometer a produção de espermatozoides, pode diminuir a produção de espermatozoides e sim levar a um fator masculino de infertilidade. É uma preocupação que deve ser, e ainda mais agora, a cachumba voltou à tona, né? Houve vamos dizer assim, um descaso, na verdade, né? Em relação a essa preocupação que é tão fundamental e importante, né? As vacinas são são algo que realmente protegem a população e a gente deve observar isso. E a próxima questão dá para engravidar apenas com um ovário e uma trompa? Sim, os ovários eles são independentes e normalmente um compensa, a gente diz, habitualmente os ovários se alternam, um mês ovula de um, outro mês ovula do outro, em geral. Faltando aquele assume então a função exclusiva e ovula sempre daquele ovário. O que preocupa nessa situação é que os óvulos, a mulher nasce com eles, né? Eles estão ali nos ovários desde sempre. Quando a gente tira um ovário, a gente tirou metade da reserva ovariana da mulher. Então, metade dos óvulos já foram naquela cirurgia. Essas mulheres a gente tem que estar mais atento a essa reserva ovariana que pode se extinguir, então ela pode entrar na menopausa um pouquinho mais cedo. Mas o fato de ter um só, a princípio, exceto por esse detalhe, ele não afeta, ela segue ovulando. Tendo uma trompa, se for do mesmo lado do ovário, pode engravidar naturalmente. O problema é quando tira um ovário e tem o ovário e a trompa contralaterais, né? Aí isso pode tirou a trompa do lado que tem aquele ovário único. Aí precisa de uma técnica de reprodução assistida para engravidar. Mas tendo a trompa e o ovário do mesmo lado, a princípio pode engravidar naturalmente. Bom, de qualquer forma, existem orientações, existem evidentemente possibilidades de tratar e de assistir, como você bem colocou aqui, a reprodução sem problema nenhum. Né? Então, é um trabalho, inclusive, que vocês fazem aqui na clínica. Né? Mas aqui, então, outra questão que coloca muito, e claro, tem bastante pertinência, uma preocupação fundamental, o fumo, as drogas prejudicam a fertilidade? Sim. Hoje em dia tem se falado muito em hábitos de vida, né? Comprometendo a qualidade dos gametas. O embrião, ele é a união dos gametas, óvulo e espermatozoide. Pelo efeito de hábitos de vida, como tabagismo, uso de drogas, bebida alcoólica, a própria alimentação, né, inadequada, o estresse, tem uma série de situações de hábito de vida que podem impactar na qualidade dos gametas e isso diminui a qualidade dos embriões e diminui a chance de engravidar.
Sim, o tabagismo, quanto mais pesado, vamos dizer assim, pior, né? É um dos fatores que diminui certamente a fertilidade, tanto masculina quanto feminina, e o uso de drogas também. E é um problema sério, né? Que realmente é um desafio, inclusive, na sociedade hoje, depara-se muito com questões envolvendo esses particulares. Sim. E tivemos até a oportunidade de fazer alguma matéria recente aí, e deparamos com uma situação muito peculiar, numa casa de acolhimento, né, de crianças, e justamente estava lá, deparamos com uma criança de 15 dias. Né, com a abstinência das drogas. Com relação a essa situação. É um caso bem importante de ser não só trabalhado, mas a pessoa realmente observar isso, porque a fecundidade, além da fecundidade ser afetada, o próprio embrião, a gente vai ser afetada. Né? Completando, claro, eu estou focando aqui mais na parte da infertilidade, que a gente sabe que tem um impacto, como uma piora da qualidade, uma dificuldade, não uma impossibilidade, né? Quando engravida, o impacto na gestação daquele nenê que vai ficar submetido àquela situação por toda a gestação, sem dúvida, o impacto desde risco de morte fetal intraútero, restrição de crescimento intraútero, trabalho de parto prematuro e essas complicações pós-nascimento, né, as crises de abstinência que a criança, então recém-nascida, passa por falta da droga. O crack é uma delas, né, que causa esse efeito severo. É muito triste, sem dúvida. Vamos passar para a próxima questão aqui. Mulheres que se exercitam demais, né? Ficam estéreis? O excesso do exercício físico, os atletas de alta performance, né, aquelas pessoas que têm uma rotina de exercício muito intensa, elas podem levar a um distúrbio hormonal que pode impactar, sim, na fertilidade. Causa o que a gente chama de uma amenorreia hipotalâmica. Causa um bloqueio a nível do sistema nervoso central, com parada da estimulação hormonal, e é como se ela estivesse numa menopausa, mais ou menos. Então, sim, os atletas com excesso de exercício físico podem ter esse impacto hormonal e levar à infertilidade. Muito bem. Vamos para a próxima questão aqui, que é relativa também à doença, que é o diabetes, né? Interfere na fertilidade? O diabetes, ele pode impactar, ele em geral vem associado, é difícil, a não ser o diabetes tipo 1, né? O período reprodutivo, a gente acaba se deparando mais com pacientes que têm diabetes tipo 1, né? Porque o diabetes tipo 2, aquele que é não insulino dependente, em geral vem numa fase um pouquinho mais tarde, então não é um achado que a gente veja muito seguido, assim. Pode estar relacionado quando dentro de contextos, por exemplo, ele leva a uma vasculopatia, às vezes, né? Se é um diabetes muito precoce, mal controlado, pode levar a uma vasculopatia que acaba levando a uma impotência nos homens e algumas situações nesse sentido, mas não necessariamente ele está associado, a não ser pacientes que têm já uma síndrome metabólica, que é um conjunto, né, de alterações como diabetes, dislipidemia, aumento da pressão, obesidade, etc. Então, dependendo do grau de morbidade, né, da doença, pode sim ter um impacto negativo na função gonadal, seja ovariana e testicular, e às vezes de potência, né, masculina. E é sempre uma grande preocupação na gestação, né? Também, quando elas conseguem engravidar, é uma gestação com maiores riscos, que requer mais cuidados, também tem que ser muito bem controlada, porque está associada também a casos de morte fetal, intraútero, às vezes um feto que se desenvolve, o que a gente chama de
um crescimento exagerado, um macrossômico, que pode ter um impacto também no parto. Enfim, então são considerações, sempre é uma situação que a gente requer um cuidado maior, tanto no pré quanto no pós-concepção, né? Muito bem. Doutora Simone, eu gostaria que a gente observasse também, aproveitando o gancho, você falou em obesidade. E a obesidade hoje está pesando muito no país, embora a redundância, sim. Né? Mas é algo que realmente está impactando, inclusive. E nesse aspecto, a questão da obesidade também há prejuízo no que se dá da fertilidade? Coincidente com a tua pergunta, agora em junho teve o Congresso Europeu de Reprodução Assistida, foi na Áustria, e eles sempre escolhem um assunto para fazer a palestra de abertura do Congresso. E esse assunto, essa pessoa que vai dar a palestra, então, em geral, vem do artigo mais comentado, mais acessado do último ano, dentro da área de reprodução. E esse ano, a palestra que abriu o Congresso foi justamente neste assunto, o impacto da nutrição na reprodução. A autora da palestra, a palestrante, então, uma australiana, ela é autora de um trabalho que analisou 6.000 gestantes e fez um recordatório alimentar dessas, né? E conforme essa avaliação se viu o impacto, quanto tempo demoraram para engravidar e desfechos na gestação, como trabalho de parto prematuro, desenvolvimento de pré-eclâmpsia, diabetes, essas coisas. E separou por grupos, aquelas que se alimentavam, então, vamos dizer, de uma forma mais adequada, com um consumo adequado de frutas, de verduras, enfim, e aquelas com mais fast food. E o grupo fast food demorou mais tempo para engravidar e teve mais desfechos negativos na gestação. Então, um trabalho com 6.000 pacientes, né? Considerável, né? Considerável. A gente já tinha essa ideia, a gente aqui na clínica se preocupa muito com essa questão e a gente vê muito isso na prática, né? Quando o casal, às vezes, percebe neles hábitos de vida inadequados, a gente tem uma nutricionista que trabalha com a gente, encaminha, ela muda hábitos de vida e alguns engravidam espontaneamente e os que vão para a fertilização têm desfechos melhores, às vezes vem com histórico de tratamentos prévios em outras clínicas ou mesmo na nossa, né, onde o desfecho em embriões não foi tão bom. Quando a gente faz essas intervenções em hábitos de vida com nutrição, exercício, enfim, o desfecho em qualidade de embriões é melhor. Porque é isso, o trabalho da fertilização in vitro é unir o óvulo e o espermatozoide que a gente entrega para o laboratório. Se eu entrego um óvulo e um espermatozoide não tão boa qualidade, eu não vou ter tão bons embriões. E certamente essa questão nutricional, hábitos de vida, tem impacto na qualidade dos gametas. Isso a gente vê na prática todos os dias. É importante a gente destacar isso, porque a gente sabe que a questão do comportamento, e hoje mais do que nunca, o país está seguindo o mesmo caminho dos Estados Unidos com relação aos fast foods, e as pessoas que engordam efetivamente, né, a obesidade mórbida está sendo realmente algo que está prejudicando bastante em vários setores, em especial nesse que nós estamos hoje falando, questão da fertilidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, a doutora Simone continua conosco, em seguida a gente volta aí. Continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há
50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola no Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por... Não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Volta, continuamos aqui na Milo France, Medicina Reprodutiva, na Avenida Milo Peçanha, 1221, décimo lugar, a doutora Simone Battiello, que é ginecologista, respondendo as questões encaminhadas. Inclusive, eu quero aproveitar e colocar aí no rodapé do vídeo o nosso e-mail para os questionamentos, que você pode encaminhar para o alodoutor@outlook.com ou através do WhatsApp também. O código de área 51 98493 2418. Então, aí, os canais de comunicação para você enviar os seus questionamentos, e sempre um especialista como a doutora Simone aqui participando conosco, trazendo informações e tirando dúvidas, que é mais importante aí. E por falar em dúvidas, nós temos as questões das doações de óvulos, espermos sêniores no caso, né? Que é o trabalho que vocês direcionam aqui, e eu gostaria de falar como funciona isso, que efetivamente traz em termos de na reprodução, traz em termos de resultado. Tá. Esse, eu diria, nos últimos anos, acho que é o tratamento que mais cresce. Por quê? Pela mudança do padrão social da mulher, né? As mulheres naturalmente estão postergando a maternidade, o que é aquilo que umas 2 gerações atrás acontecia, em geral lá por volta dos 20, 30 anos de idade. Agora as mulheres postergaram. A maternidade hoje ela não se encaixa, né, nessa fase ali dos 20 e pouquinhos anos. Ela ficou melhor depois dos 30, para algumas depois dos 35 e para algumas até depois dos 40. O problema é que a fertilidade da mulher ficou melhor do ponto de vista social, o postergar, mas do ponto de vista biológico isso não é uma boa. Tem limite, né? À medida que a idade avança, a chance de engravidar vai diminuindo. E a gente percebe um impacto na chance de engravidar, principalmente ali depois dos 38 anos, vai ficando cada vez mais difícil. E às vezes a gente se depara com essa situação, mulheres em torno de 40 anos, agora com a vida, né, organizada, com um parceiro, encontraram um parceiro legal, querendo ter filho, e aí esbarram nessa limitação biológica.
Então, a doação de gametas, seja ela de óvulos ou de sêmen, quando é o caso, ela é permitida pela lei brasileira, doação de óvulos, espermatozoides ou até mesmo de embriões. A lei brasileira permite, mas faz algumas exigências. E a principal delas é o anonimato. Quem doa não sabe para quem vai, quem recebe não sabe de quem veio, obrigatoriamente. Em relação a óvulos, a gente não tem... Agora está entrando um banco de óvulos na Espanha, tá? Que está entrando no mercado como um banco de óvulos, onde a gente encomenda, né, pelo perfil da paciente, e então eles enviam os óvulos. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem um banco de óvulos. A gente conta com pacientes que, quando vêm para mulheres jovens, com menos de 35 anos, que vêm para fazer o tratamento e que às vezes não tem a condição financeira, então uma forma de reduzir o custo do tratamento dela é se ela compartilhar os óvulos dela. Ela, obviamente, tem que aceitar essa situação, né? Tem que querer participar desse tratamento como uma doadora compartilhada. Ela, no momento que primeiro ponto de corte é a idade, segundo, ela aceitar. E aí começa uma série de exames onde ela vai ser avaliada para ver se ela pode ser uma doadora. No momento que ela é aprovada, ela entra então para esse tratamento. Os óvulos que foram coletados dela, metade ficam para ela e metade ela vai doar para alguém que ela não sabe quem. E nunca vai saber, tá? Então, o sêmen já é diferente. O sêmen, temos banco de sêmen no Brasil, se faz a encomenda, a paciente entra no site do banco, tem ali os critérios de perfil, né? Altura, peso, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, enfim, as características físicas, e se seleciona o doador e tipagem sanguínea e se encomenda o sêmen. E embriões são embriões excedentes de casais que fizeram tratamento de reprodução assistida, tiveram a sua prole desejada e sobraram embriões, e eles então aceitam, obviamente também tem que ser uma escolha do casal doar para outros casais, eles têm que assinar um termo doando, registrar em cartório. E então, neste caso, quando eles doam, esses embriões entram para doação, tá? Essas são as possibilidades que a gente tem e que acaba viabilizando a gestação para mulheres que já não têm óvulos ou não têm óvulos de boa qualidade, para homens que por algum motivo são azoospermicos, para produções independentes, né? Mulheres que não têm parceiro e que querem ter filho, então usam o sêmen de banco, ou aqueles casais que então optam pela escolha do embrião doado. Muito bem, então são vários aspectos a serem considerados, evidentemente sempre com aquela consciência maior, né, da responsabilidade que assume cada um. Claro. É importante a gente destacar isso. Doutora Simone, nós temos aí um caso muito recente da questão de embriões, troca de embriões que aconteceu nos Estados Unidos com um casal asiático, que chamou mais atenção aí. Então, são entre 3 casais, na verdade, né, que o fato ocorreu. E eu gostaria então de entrar nesse aspecto, né, a possibilidade de acontecer esse tipo de coisa, porque isso é algo que realmente chama muita atenção. Sim. Isso realmente é muito intrigante. Isso, uma notícia dessas traz um impacto para as pacientes assim avassalador, né? Porque a gente lida com uma preciosidade, né? Um desejo imenso daquele casal de ter um filho, e eles estão entregando ali os óvulos, o espermatozoide, né, do casal, estão deixando sob cuidado os embriões e vêm buscar os embriões. E sempre fica, né, no imaginário, naquela coisa, será que não vão trocar? Será que não vai acontecer? Então as pessoas naturalmente têm medo, né? As mulheres, quando ganham o nenê, já tem medo que troquem o nenê na maternidade, isso que está quase sempre junto ali, elas ficam com essa coisa. Imagina quando elas não estão o tempo todo junto, tá ali, né, aos cuidados. Então, elas naturalmente, os casais já têm esse medo. Quando sai uma notícia dessas, é uma bomba
Então, assim, Cláudia, isso é impossível com os cuidados que têm que ser tomados. Os protocolos. Os protocolos têm uma série de mecanismos de proteção que a clínica tem que tomar, né? Então, tem uma série de checagens para que isso não aconteça. E isso não tem como acontecer. O Brasil, eu acho que é o país, por incrível que pareça, né, com todas as dificuldades que a gente tem, é o país que eu acho onde as coisas funcionam muito bem nesse sentido. Tem uma checagem da Anvisa, a Anvisa fiscaliza as clínicas de reprodução e fiscaliza severamente, assim, para justamente checar esses critérios de proteção dos casais para que uma situação dessas não aconteça, tá? E eu posso te assegurar que não existe a possibilidade aqui de que uma situação dessa aconteça. Os Estados Unidos é um pouco diferente. Eu fico até quase inacreditável, impensável como é que pode isso ter acontecido. Parece até uma coisa assim meio de sabotagem, sabe? E acontecer 3 vezes ainda, né? Entendeu? Assim, ok, não é possível acontecer pegar um embrião de um casal e botar no outro. Isso já seria uma coisa de uma falha imensa. Mas assim, pegar um embrião de um embrião de outro e botar num terceiro, não tem como acontecer. É impensável. É impensável, né? A gente tem todo um mecanismo ali de checagem, todo um mecanismo de identificação, de proteção. As embriologistas são as pessoas mais obsessivas da face da Terra. E eu sempre digo para os casais, olha, não existe a menor possibilidade de acontecer isso. Que bom que a gente abriu a nossa câmera aqui para trazer assunto de tal relevância, porque, na verdade, isso afronta uma série de situações, de preocupações, como você bem colocou aqui, que realmente requerem da pessoa e do próprio laboratório em si, a responsabilidade maior nesse aspecto, como disse, é depositado ali algo muito precioso. Imagina, então, sem dúvida. Exige realmente uma atenção toda especial. E a gente sabe que errar é humano, né? Então tu tem que ter mecanismos de proteção contra a falha humana, né? Não dá para pensar assim, não, meu embriologista é bom, ele não erra. Não, ele pode errar porque ele é humano. Então a gente tem uma série de mecanismos de checklist, de checagens diversas para que tudo aconteça. Não é tão simples assim, pegar um embrião e botar dentro do útero. Não, para que aquele embrião, daquele embrião sair da estufa e chegar lá dentro do útero, teve uma série de checagens no caminho. Né? Não tem, não é uma coisa assim, mágico, vou lá, pego qualquer embrião e boto. Não, é muito complexo o trabalho dos embriologistas e, obviamente, cercado por uma série de mecanismos para evitar o erro. Muito bem. Realmente, ficamos aqui muito felizes em poder compartilhar aí com o público que nos assiste, né, a sua explicação aqui, a orientação também com relação ao Brasil, no caso, que lidera um processo onde realmente as coisas são, nesse particular, bastante fiscalizadas, vamos dizer assim, de uma maneira mais rigorosa, né? O que dá uma proteção maior, evidentemente, para vocês poderem trabalhar com tranquilidade também. Mas estamos chegando aos minutinhos finais, doutora Simone, é sempre uma alegria falar consigo e está aberto aí para que deixe a sua mensagem final e, é claro, assegurando sempre as pessoas, né, com toda a tranquilidade, que a fertilidade assistida, ou seja, a reprodução assistida é algo que realmente está aí acontecendo. Eu queria agradecer de novo imensamente pelo convite, é sempre um prazer participar desse programa contigo e deixar aí à disposição, né, a Clínica Nilo Frantz, a minha pessoa, para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Muito bom, muito obrigado pela participação, você que está ligado com a gente, continue, é claro, assistindo os nossos programas, prestigiando o nosso trabalho, mas a gente volta no outro programa. Então, nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa.
clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma: vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas.